Déjà Vu, psicografia de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius, parte 5, capítulo 25. Do outro lado do oceano, Lucas seguia angustiado. Naquela noite chegou em casa mais tarde do que o normal. Entrou arrastando os pés e jogou a mala no canto da sala displicente. Sentou-se no sofá, como se carregasse o mundo nas costas, e logo pegou o controle da TV, com a chave do carro ainda nas mãos. Luísa, que conhecia bem o marido, parou de lavar a louça e, ainda enxugando as mãos, cumprimentou-o. Beijou-lhe a boca suavemente e se sentou ao seu lado. "Tudo bem, Lucas?" "Tudo." Ela puxou sua face de leve e o fez olhar em seus olhos. "Tudo bem mesmo?" "Deixe-me descansar, Luísa. Tive um dia difícil, só isso." "Querido, desculpe-me de insistir, mas acho que é bem mais do que isso. E precisa encarar ao invés de tentar jogar, seja lá o que for que eu está afligindo, para debaixo do tapete." Ele a fitou sério. "Mas não estou fazendo isso?" Ela se levantou, olhou para o programa que o marido estava assistindo na TV e falou: "Quando você começa a jogar seu tempo fora, com o desânimo que vejo crescer em você, sei que algo está muito errado, Lucas. Não adianta negar." "Não pode me cobrar nada", respondeu ele levantando a voz. "Mas não estou cobrando nada. Você está sempre me cobrando, que inferno." Ele respondeu áspero, levantou-se com raiva e saiu da sala. Luísa sentiu o sangue subir-lhe à face de imediato. Como era possível que seu marido, com todos os conhecimentos que tinha como professor de filosofia que era, como palestrante e trabalhador espírita, como era possível que ele não percebesse o que se passava consigo mesmo? Desde que Karen lhe dera notícia sobre a doença de Nina, ele vinha fugindo de alguma coisa, distraindo-se mais e mais, perdendo o foco do que era importante. Estava se prejudicando até mesmo no ambiente profissional, aumentando em muito o número de faltas ao trabalho e nas atividades que exercia como voluntário. E agora estava ficando doente com mais frequência. Como é que ele não enxergava que algo não ia bem? "Você fala sobre coisas que não está vivendo. É por isso que está desse jeito." Ela foi atrás dele falando mais alto. "Pare de gritar comigo." "Mas não estou gritando, estou apenas falando." "Não, você está gritando." "E o que foi que eu gritei, Lucas?" Ele parou e fitou a esposa. Ele sabia bem o que ela dissera. Odiava quando ela o colocava em xeque-mate. "Deixe para lá. Essa conversa não vai nos levar a lugar algum. Preciso me arrumar para ir ao centro." "É? E fazer o que lá, Lucas?" "Tenho minhas tarefas, minhas responsabilidades, já faltei muito este mês." "E você está indo lá fazer o que, Lucas?" "Como assim? Qual é o seu trabalho? Você sabe muito bem, mas me diga, o que você quer afinal?" "Eu quero ajudar, Lucas, só isso." Empurrando com o braço a esposa que estava diante dele, impedindo a passagem do quarto do casal para o banheiro da suíte, ele respondeu: "Se quer ajudar, me deixe ficar quieto. Preciso do silêncio." Luísa não respondeu, saindo irritada. Lucas terminou de se preparar, engoliu qualquer coisa e saiu. Enquanto dirigia para o centro espírita, as palavras da esposa martelavam em sua cabeça. Eram tantas imagens que afluíam à sua mente que se sentia atordoado. Não sabia o que dar atenção e os pensamentos saltitavam como saguis inquietos. Ao chegar no centro, ele se sentia exausto e entrou se arrastando, como fizera havia pouco em casa. Dedicou-se ao preparo normal. Ele trabalhava na câmara de passes, mas não conseguia se concentrar, por mais que se esforçasse. Depois, participou do preparo para as tarefas da noite. Quando ia saindo, um dos médios da casa conversou rapidamente com o presidente da instituição e depois, tocando em seu braço, pediu: "Nosso irmão José precisa conversar com você, Lucas." "Hoje?" "Sim, ele pediu para conversar ainda hoje." "Mas em que horário?" "Nossa tarefa hoje não envolve comunicações espirituais." "Eu sei, mas ao final de nossas tarefas de hoje, vamos fazer uma breve reunião mediúnica." "E por que tudo isso?" "Pergunte ao irmão José quando ele chegar, eu não sei."
Lucas seguiu para suas tarefas empertigado. O que seria aquilo? Por que irmão José queria falar com ele? Ou era Dona Cida, presidente da casa, que queria passar suas ordens através do médium? Aquilo seria uma missa encomendada? Ou o quê? Ou seria o próprio médium, o colega Rafael, que queria dar ordens a ele? Foi com a mente acelerada e cheia de pensamentos negativos e perturbadores que Lucas se sentou à mesa da casa espírita para trabalhar naquela noite. Sua palestra foi superficial e mecânica, em pouco ou quase nada, tocando os corações dos presentes. Lucas estava perdido em si mesmo, pouco espaço dando às inspirações superiores que lhe chegavam dos trabalhadores espirituais daquela instituição de auxílio e socorro. Ao se sentarem para o breve trabalho mediúnico, Lucas estava visivelmente alterado e disse: "Não posso demorar muito. Não esperava que teríamos mais uma atividade. Tenho compromissos logo cedo amanhã." Ninguém respondeu. Já estavam todos concentrados. Lucas se acomodou e, graças a todas as atividades espirituais que haviam acontecido no ambiente, ao amor que permeava a ação do mundo espiritual ali, rapidamente a sintonia se fez e o médium de psicofonia começou a falar. "Fique tranquilo, Lucas. Seremos bem breves. Sabe por que está tão cansado, meu irmão? Estou trabalhando muito." "É verdade, está mesmo. Mas não é o seu trabalho, que você gosta muito, que o está exaurindo. É a politicagem no trabalho. Também não é isso, meu irmão. Você sabe o que é. Se continuar lutando com a sua consciência, nessa batalha acirrada que está fazendo com tudo e todos que lhe mostram aquilo que você não quer ver, vai acabar adoecendo e não vai demorar." Lucas sentiu todos os seus músculos se enrijecerem. A vontade que sentiu naquele momento foi voar no pescoço do médium e esganar-lhe. Imediatamente irmão José interviu. "Não adianta esganar o médium ou sua esposa. Calar-nos não irá calar a voz de sua consciência que está gritando, abafada aí dentro, quase sufocada." Lucas sentiu como se fosse cair em um precipício. Era realmente irmão José que estava se manifestando. O médium não poderia saber exatamente como ele se sentia, nem da conversa que tivera com Luísa naquela mesma noite. Ele recostou-se na cadeira e irmão José prosseguiu: "Isso, relaxe. Abaixe essas proteções que ergueu contra si mesmo. Está querendo apenas ajudar. Vai aceitar nossa ajuda, Lucas? Vai escutar o que temos a dizer e vai aceitar ouvir sua consciência?" Lucas continha as lágrimas. "Pode chorar, meu irmão. Deixe que as lágrimas brotem. Deixe que todos os seus sentimentos aflorem, sem julgá-los. Apenas observe-os. Não tenha medo de que monstros brotem de seu interior. Nossas imperfeições são muitas ainda." Irmão José fez uma breve pausa e, sentindo a abertura que Lucas oferecia, ao deixar que as lágrimas descessem, ao aceitar encarar suas angústias, o espírito amigo prosseguiu: "Lucas, o trabalho conosco mesmo é o mais importante que precisamos realizar. Muitas vezes trabalhamos voltados para fora. Queremos fazer pelo outro, ajudar o outro. E isso é bom, é um desejo legítimo e é o que nos faz começar o trabalho. Mas para oferecermos algo de bom e verdadeiro ao outro, precisamos primeiro trabalhar melhor nosso interior. Ser espírita é, acima de tudo, trabalhar pelo crescimento, aprimoramento do ser. E não se pode aprimorar algo que não se conhece, você concorda?" Lucas balançou a cabeça em sinal afirmativo. "Pois é, meu irmão, há muito, muito trabalho a ser feito dentro de nós. Não adianta querer consertar o mundo sem fazer as mudanças necessárias em nosso interior. E a maior delas, todos os espíritas sabem qual é: vencer o orgulho e o egoísmo, deixando que o amor flua através de nós. O amor divino só vai fluir quando deixarmos que ele flua. Caso contrário, ficaremos presos à palavra amor, que nada significa, e aos impositivos de amar, que pregamos diariamente em nossas casas espíritas. Mas amor é uma força, é um sentimento, é uma conexão verdadeira com o Criador. Não é uma crença, é uma emoção.
e devemos buscar limpar nosso coração de tudo aquilo que impede que esse amor flua. Eu não sei como fazer isso. Conheço a teoria, mas não sei por onde começar. Agora estamos começando a nos entender. Tem razão, Lucas. Você ainda não sabe por onde começar, mas vai aprender se quiser de verdade. Você quer? Lucas, limpando o rosto, respondeu: Sim, eu quero. Não estou mais suportando essa angústia. Até remédios para dormir estou precisando tomar. Pois é, meu irmão, está na hora de mudar tudo isso, de encarar essa angústia, descobrir tudo sobre ela, sem medo, sem julgamentos e sem expectativas, apenas aceitando a verdade como ela é. Nós vamos ajudar você. Se tiver realmente o desejo de melhorar, estamos aqui para ajudar todos vocês, meus irmãos, a trabalhar para o autoaprimoramento através da tão falada reforma íntima. E o que devo fazer? O primeiro passo é buscar conhecer-se de verdade, Lucas, olhar para o seu interior, aprender a identificar com clareza seus pensamentos, seus sentimentos, e depois que conseguir reconhecê-los, admiti-los, ir um passo além. Descobrir de onde eles vêm, por que vêm, como se formam. Lucas estava de cabeça baixa e o médium lhe disse com voz firme: levante sua cabeça e não torne a baixá-la. Não são os nossos defeitos que nos destroem, mas sim a negação deles. O trabalho sincero, dedicado ao autoconhecimento, que pode ser praticado em qualquer lugar, a qualquer momento, desde que desejemos nos conectar conosco mesmos, ao invés de somente nos conectarmos com todo tipo de aparelhos eletrônicos. Separe espaço em sua vida para, ouvindo uma música elevada, deixar fluir o que está dentro e observar e lidar, aprender a lidar com o que vem. E depois, como vou lidar com tudo? Um passo de cada vez, Lucas, calma. Comece com vontade e sinceridade em mudar, em se amar. Será como puxar a ponta de um emaranhado psíquico. Muita coisa vai começar a aparecer. Esteja pronto a se conhecer e aprender, e os próximos passos se apresentarão. Não tenha ansiedade, aceite. Lucas apenas sorriu, sentindo como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Quer perguntar alguma coisa, meu irmão? Por que eu fiquei desse jeito? Onde foi que tudo começou? Você sabe, Lucas, você sabe. Lucas ia baixando a cabeça quando o espírito pediu novamente. Cabeça baixa não. Em frente, Lucas. Encare a sua falta de fé, de confiança em Deus. Reconheça que mesmo com todos os conhecimentos que adquiriu, eles têm sido intelectuais, sobrepostos a velhas e antigas crenças, recebidas na infância, nesta vida, ou provenientes de outras encarnações. Essas crenças cristalizadas, arraigadas e agarradas em nós como parasitas que dominaram a árvore principal, são os maiores inimigos infiltrados nos núcleos espíritas, pois impedem a mudança, a transformação das criaturas. Sentindo como se um véu tivesse saído de seus olhos, Lucas compreendeu em profundidade o que aquele orientador espiritual dizia, e se lembrando claramente de onde começara aquela angústia que o consumia, ele falou: preciso fazer o que deve ser feito. Sim, meu irmão. E o que deve ser feito? Eu preciso ir ao encontro de Karen. Ela precisa de minha ajuda. E você da ajuda dela. Você compreendeu, Lucas? Esse é o bom começo. Assim que a breve reunião terminou, Lucas sentia-se renovado e não encontrava palavras para agradecer aos irmãos de jornada pela ajuda que recebera. Disse apenas a Cida, presidente da casa: obrigado pelo socorro, dona Cida. Agradeço por ter aceitado, Lucas. Enquanto voltava para sua casa, Lucas sentiu uma avalanche de ideias, inspirações a lhe brotarem na mente. Era como se tivesse deixado sua consciência prisioneira e as melhores ideias lhe tivessem murchado. O intelecto sozinho não conseguira ajudá-lo a resolver seus problemas. Ele precisava de algo dentro de si que estava conectado a Deus. Ao entrar em casa, encontrou Luísa deitada lendo. Ele se sentou na beira da cama, fitou a esposa, que ao vê-lo chegar colocou o livro de lado. Desculpe, eu tenho agido mal. Luísa não respondeu. Seus olhos ficaram marejados de imediato.
E ela abraçou o marido com forte emoção. Depois colocou o dedo em seus lábios e disse: Não precisa falar mais nada. O importante é isso que está sentindo. Não há o que perdoar. Quero apenas ver você feliz. Eu sei. Depois de se preparar para dormir, ele se deitou ao lado da esposa e pôs-se a contar a doce e elevada experiência que ele tivera com os amigos espirituais naquele dia. Ao final ela falou: Mas tudo isso não teria acontecido se você não tivesse aceitado, Lucas. Que bom que aceitou. Terceira parte. O justo viverá pela fé. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Apóstolo Paulo. Capítulo 26. Durante o voo para casa, Karen apertava o envelhecido anel nas mãos. Embora estivesse preocupada sobremaneira com a filha, sua mente não podia ignorar o fato incontestável que aquela experiência lhe proporcionara. Existe algo que sobrevive além da morte do corpo, como também existem outras vidas. Quando os inevitáveis questionamentos sobre aquela experiência afloravam, ela apenas apertava mais forte o anel nas mãos. Ele estava ali e era real, concreto, absoluto. Tudo que ela vira, tudo que ela narrara naquelas fitas que trazia na mala, eram experiências de uma vida passada. Ela pensava em James e sentia saudade de Grace, mas também dor e culpa se manifestavam quando Carrie pensava em Grace. Fora em busca de uma solução para Nina e agora voltava com tudo aquilo. Certamente aquela experiência mudaria tudo em sua vida, ela sabia. Sentiu medo, quase a engoli-la, mas ela sabia que tudo seria diferente com aquela consciência. Tinha muitas perguntas. Por que se lembrou de tudo logo agora? Por que não se lembrara antes? Porque sua filha estava doente. Como faria para viver dali por diante, com aquelas lembranças tão presentes em sua memória? O que faria com elas? De súbito lembrou-se de sua pesquisa. O que faria agora? Não poderia prosseguir com aquela proposta. Como provar que o déjà vu era apenas um mecanismo do cérebro, uma falha da memória se ela com certeza tinha relembrado o passado? Então, uma voz vinda de sua essência mais profunda sussurrou suavemente: A verdade é o que importa, Karen. Prove que as vidas passadas existem. Pesquise e prove cientificamente. Aquela ideia, Karen reagiu fortemente. Que ideia idiota! Queria afastar o pensamento, mas ele insistia em ficar. Aquele foi o voo mais longo e angustiante que fizera em sua vida. Queria conversar, contar para alguém tudo o que ela vivera. Queria tirar suas dúvidas, mas teve de ficar calada 8 horas, ruminando incessantemente seus medos, suas dúvidas e angústias. Quando o avião pousou, ela respirou aliviada. Pegou sua valise e, assim que colocou os pés em chão firme, desligou o modo avião do celular. Distraiu-se momentaneamente com os procedimentos de desembarque e imigração. Assim que se aproximava de seu carro no estacionamento, o celular tocou. Ela, certa de que fosse Johan, atendeu sem verificar o emissário da chamada. Karen, que bom que você atendeu. Lucas, sou eu. Olhe, precisamos conversar. Não, agora não vai dar. Por favor, Karen, me desculpe. Pelo quê? Você sabe, Karen, por não ter sido o amigo que você precisava. Eu falhei com você e quero consertar. Deixe-me consertar, por favor. Ela respirou profundamente e depois disse, acomodando sua bagagem no porta-malas: Estou voltando da Irlanda do Norte. E como foi? Ela entrou no carro, arrumou mecanicamente o espelho retrovisor e depois disse: Foi uma viagem maluca, Lucas. Aconteceu uma coisa muito louca comigo. O que foi? Você vai rir de mim. Karen, se eu lhe contar o que aconteceu comigo nestes últimos tempos, você é quem vai rir de mim. Como assim? Depois conto tudo. Quando você resolver me perdoar de verdade, vou me confessar para você. Karen deu um sorriso discreto e respondeu: Não quero suas confissões. O que aconteceu, Karen? Lucas, eu tive um déjà vu. O quê? Aquele processo cerebral? Karen titubeou ao responder. Aquilo que seria a antítese de tudo que ela defendia, agora estava com os amigos.
Não, eu lembrei de uma vida passada. O que, Karen? Tem certeza? Absoluta, meu amigo. Mesmo que eu queira, não posso negar as evidências materiais. Tão forte assim. Eu lembrei, Lucas, e foi doloroso. Agora não sei o que fazer com essas lembranças. Estou cheia de dúvidas, de coisas que eu queria saber, queria entender, e não tenho muito tempo. O que posso dizer, Karen? É inacreditável. Quem sabe eu possa ajudar. Acho que você pode mesmo, mas estou viajando para a colônia no fim de semana. Você vem para cá porque eu já tinha certeza antes, mas agora que você me contou sua experiência, tenho certeza absoluta. Precisamos ter tempo para conversar, Karen. Eu quero ajudar, preciso ajudar. Nada acontece por acaso, não é mesmo? O movimento divino da vida é, ao mesmo tempo, muito misterioso e maravilhoso. Acho que sim. Então, estou indo ao seu encontro. Quero ajudar com a Nina. Quero ajudar em tudo o que for possível. Quero estar ao seu lado. Contendo a emoção, Karen respondeu quase sem voz. Que bom, meu amigo. Eu preciso mesmo de você. Os testes não foram compatíveis. Nenhum deles poderá doar o líquido da medula para Nina. Minha mãe fará a doação de medula de qualquer maneira. Ela ficou sensibilizada com a questão, mas fará isso em benefício de alguém com quem haja compatibilidade. Eu não sei mais o que fazer, Lucas. Estou assustada. Ela engoliu o choro para conseguir continuar a conversa com Lucas. Karen, apesar de minha falta de fé, que descobri depois que você me contou o problema de Nina, vamos orar juntos, vamos pedir ajuda. Todo o pessoal do centro espírita que frequento está em vibração por vocês. Deus haverá de mostrar o melhor caminho. Vamos aprender juntos a confiar nele. Pretendo ficar na Alemanha cerca de 10 dias. A Luísa vem com você? Não, ela não pode agora, eu vou sozinho. Olhe, Lucas, sei que será um esforço para você, com todas as responsabilidades que tem, mas eu agradeço muito. Eu realmente preciso de sua ajuda, meu amigo. Ao desligar o telefone, Lucas ficou olhando para o aparelho mudo, desacreditando no que acabara de escutar de Karen. Logo ela, uma das pessoas mais céticas que ele conhecia, relembrando vidas passadas, e agradeceu a Deus e aos amigos espirituais estar preparado para contribuir. Não conseguia acreditar quão acertada havia sido a decisão de viajar para a Alemanha para estar com Karen. Agora, apesar de muitos receios que brotavam, ele sentia paz, estava fazendo a coisa certa. Karen estacionou o carro e já sentiu o coração bater descompassado. Ela precisava ser forte. Ao entrar, deparou-se com Johan preparando o jantar. Que bom que voltou, disse ele ao cumprimentá-la. Estávamos com saudades. Eu também estava, e Nina está no quarto. A sessão hoje foi muito difícil. Ela vai realmente precisar do transplante. Karen suspirou fundo. O teste deu negativo, Johan. Nenhuma delas é compatível. Os dois se abraçaram longamente. Por fim, ele disse: Vamos achar um jeito. Alguma solução vai aparecer. O tratamento está dando resultado. O médico me deu boas esperanças, mas precisamos encontrar alguém compatível. Eu queria ter a sua confiança, Johan. Capítulo 27. Assumindo o tratamento da filha, Karen sentia profunda dor, angústia e medo. Após cada sessão de radioterapia, a filha voltava para casa frágil e debilitada. 2 dias depois de seu regresso, tinha acabado de chegar em casa quando seu celular tocou. Lucas, como está? Estou bem, acabei de chegar. Está em Colônia? Estou aqui, em frente à porta de sua casa. Karen desligou o celular e foi receber o amigo. Ao vê-la, Lucas sentiu o coração bater acelerado. Karen estava abatida, com a dor marcada em seu rosto. Ele tinha medo de não ser capaz de dar a ela o apoio de que necessitava, mas mesmo assim decidiu enfrentar seu medo, suas inseguranças e ser o amigo que Karen precisava. Ao vê-lo, ela não conseguiu se controlar, abraçou e desatou a chorar. Lucas abraçou-a com todo o afeto e, pedindo ajuda aos amigos espirituais, buscou consolá-la e fortalecer-lhe o espírito. Imagino o quanto deve estar sendo difícil, Karen. Estou aqui para ajudar em tudo o que for possível. Ele deixou que ela chorasse, segurou firme suas emoções,
para não se desequilibrar, mas chorou junto com ela. Ao final daquele momento, em que o tempo quase parou, enxugando as lágrimas, indagou: o que vai fazer em relação ao transplante? Eu não sei. Acho que terei de esperar que apareça algum doador compatível. O médico já está procurando. Lucas fixou na amiga um olhar cristalino e falou: quero fazer o teste. O quê? Sim, quero fazer o teste se eu for compatível. Seria um milagre? Então, quando podemos fazer? Você está falando sério? Segurando as mãos da amiga, ele afirmou: eu vim para ajudar em tudo o que for possível. Quero fazer o teste, tudo mais que for preciso. Se eu não for compatível, faça a doação para alguém que estiver precisando. De modo geral, será útil. Com os olhos ainda vermelhos, Karen limpou as lágrimas e respondeu: está certo, vou ligar agora mesmo para o médico. Depois de algumas ligações, ela sentou-se ao lado de Lucas no sofá e informou: consegui que faça o teste em você. Dadas as circunstâncias, o médico conseguiu para amanhã. Excelente. Quanto tempo você poderá ficar, Lucas? Alguns dias, mas faremos o tempo render, Karen. Ela não respondeu e balançou a cabeça, concordando. Johan chegou com Nina. Tinham saído para dar um passeio. Ao escutar a porta se abrindo e os dois chegando, Lucas teve vontade de desaparecer. Como estaria Nina? Em que condições a encontraria? Logo atrás de Johan, a menina entrou pálida e abatida, mas como sempre sorrindo. Lucas queria chorar, mas tinha de ser forte. Cumprimentou os recém-chegados e mais tarde ajudou-as a preparar o jantar. Sentiu o esforço que faziam para que a dor e o sofrimento não dominasse a família o tempo todo. Depois do jantar, Johan subiu com Nina, deixando a esposa e o amigo conversando. Que bom que você veio, Lucas, e muito obrigada por se dispor a fazer o teste. É bom estar aqui, Karen, respondeu ele tocando de leve a mão da amiga. Depois de longa conversa, relatando suas novas descobertas, Karen ergueu-se. Deixe-me mostrar algo. Saiu, remexeu na bolsa e voltou, entregando o anel que desenterrara de Grace Will ao amigo. Então esse é o anel, comentou Lucas ao pegá-lo nas mãos e analisá-lo. É uma relíquia, então? E tem como saber se pertencia mesmo à família Stuart? Não preciso fazer isso, Lucas. Eu sei que fui James Stuart naquela outra vida. Não sei como explicar a sensação, mas é uma certeza que brotou absoluta em mim. Lucas ouviu atento e na primeira pausa perguntou: contou para Johan? Ainda não. Tenho muitas dúvidas. O que faço agora com tudo isso? E por que foi me acontecer toda essa lembrança logo agora, com esses problemas com Nina? Não quero falar nada para Johan enquanto eu não tiver mais respostas, você me entende? Ela fez uma longa pausa, fitando a escada que levava aos quartos. Ele tem sido valente e corajoso, mas sei que sofre como eu. Não quero que mais preocupações o perturbem. É claro. O que eu faço, Lucas? São muitas questões. Há muito que aprender para poder respondê-las. Como assim? Você precisa conhecer melhor o Espiritismo, Karen. Ele ajudará a entender a realidade espiritual e, assim, compreender o sentido de tudo o que nos acontece. Karen ficou com o pensamento distante e ele deixou que ela divagasse. Depois de uma pequena pausa, perguntou: em que você está pensando? Em Grace, no que fiz a ela. Grace? Minha esposa na outra vida eu a matei. Você a matou, tem certeza? Indiretamente, fui o responsável por ela ter morrido. Eu a abandonei e não confiei nela. Deixei-me manipular, dominar pelo ciúme e orgulho. Como vou me perdoar, Lucas? Como posso seguir com minha vida agora, sabendo de tudo o que fiz? Lucas sentiu um nó na garganta. Ele mesmo é espírita por tanto tempo, nunca tivera uma experiência como aquela, mas parecia escutar as palavras do orientador espiritual ainda em sua mente, e buscou acalmar-se e depois disse: vai precisar ampliar seus conhecimentos. Só assim vai encontrar a paz novamente. Ela o escutava com toda atenção, buscando entender. Ele, sob forte envolvimento de Everton, continuou: Deus sempre quer o melhor para nós, mesmo quando aparentemente tudo está errado, como no caso de Nina. Sei que é difícil acreditar nisso quando estamos sofrendo. Deus não nos quer sofrendo jamais. Ele nos criou para a felicidade. Ele deseja somente o nosso bem.
e jamais nos pune ou impinge sofrimentos. Se é assim porque sofremos, existem leis divinas que comandam o universo, Karen. Aprendemos isso muito detalhadamente em O Livro dos Espíritos. Essa foi uma das grandes contribuições do Espiritismo, nos revelar essas leis imutáveis que regem a tudo. Não importa se acreditamos ou não, se aceitamos ou não, essas leis continuam a comandar o funcionamento de tudo o que existe. Não importa se acreditamos ou não na lei da gravidade em nosso planeta, sempre que lançarmos um objeto ao céu, ele vai descer, cair e ser atraído para o chão pela força da gravidade. E assim são as demais leis divinas. Quando agimos contra essas leis, sofremos as consequências. Não é o Criador que nos pune, somos nós que transgredimos essas leis e suas consequências vêm. Então estou sofrendo tudo isso com Nina porque deixei Grace morrer. Lucas sorriu e, sentindo-se fortemente envolvido, respondeu: não necessariamente. Podem haver outras razões, não sabemos. Então, como vou saber? Você vai precisar expandir seus conhecimentos e aprender a entrar em contato com esse mundo espiritual de que tanto fala o Espiritismo, para descobrir com seus orientadores os motivos de tudo. Eles também ajudarão a fazer o que deve ser feito, se você quiser viver de acordo com o que a sua consciência mais desperta apontar. Karen encostou-se no sofá, suspirou fundo e disse: é complexo, não mais do que tudo o que você sabe como cientista. É mais difícil aceitar do que conhecer. Mas agora, as provas da veracidade das vidas sucessivas eu já tenho. Pois é, Karen, você está começando pelo concreto. Mais uma prova de que os amigos espirituais nos conhecem e querem ajudar. Deram a você o que pode convencê-la logo a princípio. Conhecendo-a como conhecem, sabem que, como uma boa cientista, você quer as provas da realidade. Karen ensaiou um ligeiro sorriso e concordou. De fato, por outro lado, não tenho a menor ideia de por onde devo começar. Lucas tirou da mala um exemplar de O Livro dos Espíritos e entregou a ela. Já tentei lhe dar esse livro várias vezes, mas você sempre recusou. Tem até uma dedicatória nele, datada no nosso último ano de faculdade. Karen pegou o livro e folheou lendo a dedicatória. Nossa, e você não desistiu? Estava guardado para um momento oportuno, e agora ele chegou. Obrigada, Lucas. Vou ler com muita atenção, pode ter certeza. Eu quero conhecer tudo isso, e mais do que nunca eu preciso. Capítulo 28. Na manhã seguinte, Lucas fez o teste de compatibilidade. Ao final do procedimento, saiu pálido da sala. Karen o aguardava do lado de fora. Está tudo certo, Lucas? Você está bem? Detesto o hospital, Karen, mas estou bem. Você está muito pálido. Melhor sentar-se mais um pouco. Lucas se acomodou em uma cadeira, enquanto Karen foi buscar um pouco d'água. Ele bebeu e em seguida sentiu forte enjoo, indo direto para o banheiro. Quando saiu, estava ainda pior e abatido. Acho melhor chamar alguém, um enfermeiro. Lucas a conteve. Não precisa. Já vou melhorar, já está passando. Aos poucos, a cor foi voltando ao seu rosto, e ao chegarem a casa ele já estava bem melhor. Como foi? Indagou Johan ao chegarem. Foi tudo bem. Tirando meu mal-estar normal, o restante foi bem. Lucas olhou carinhosamente para Nina, que fazia um lanche, e comentou: é por uma causa muito boa. Quando teremos o resultado, Karen? Pediram que eu ligue amanhã para confirmar, mas eles estão dando prioridade, Lucas. Obrigada, meu amigo, disse ela ao abraçá-lo. Não sei como agradecer o que está fazendo. Mas ainda não fiz nada. Obrigada, Lucas. Karen sorriu. Agora deixe-me pegar minhas coisas. Vai sair, mamãe? Vai viajar de novo? Perguntava Nina preocupada. Não, meu amor. Voltei de voltar para o trabalho. Queria que você ficasse comigo hoje. Eu também queria ficar, querida. Mas preciso ver como andam as coisas lá no laboratório. Prometo que volto cedo, não vou trabalhar a tarde toda. Nina sorriu e Karen despediu-se de todos. Enquanto dirigia para o laboratório, cerca de meia hora distante de Colônia, muitos pensamentos ocupavam sua mente. Ela se sentia grata pela atitude do amigo,
mas não conseguia tirar Grace de seus pensamentos. Sentia imensa culpa corroer-lhe a alma. Como pudera agir assim com ela? Que estupidez! Chegou ao laboratório e deparou-se de súbito com uma pilha de documentos em sua mesa. Determinada a ser produtiva pelo tempo que ficasse por lá, já ia mergulhar no trabalho quando resolveu pesquisar um pouco sobre os alquimistas e seus experimentos. E tudo o que encontrou de informação lhe parecia familiar, embora muitas coisas fossem absolutamente falsas a respeito dos estudos feitos por esses pesquisadores. Havia muita mentira misturada a alguma verdade. No meio da tarde, Dara chegou à sua sala. Que bom que está de volta, Karen. O Herman está quase surtando sem notícias suas. O prazo está terminando. Como está o seu cronograma? Para quando terá os resultados finais das pesquisas? Karen abriu seu cronograma, analisou alguns apontamentos e disse: qual tipo de resultado ele vai querer? O amplo, bem feito, completo ou de sempre? Precisamos relançar o medicamento, Karen. A companhia está perdendo milhões com o produto fora das prateleiras. Ele representa sozinho 15% das vendas da empresa. Você sabe disso? Precisamos dos resultados mínimos para termos a aprovação do FDA e dos órgãos de saúde aqui da Alemanha e depois, o mais importante, nos Estados Unidos, onde correm os piores processos contra o laboratório. Assim procedendo, estaremos repetindo o que já fizemos antes, floreando um pouco mais. O certo seria ampliarmos o número de pessoas a fazer o teste e diversificarmos ainda mais em termos de idade, origem e código genético. Você sabe que não dá para fazer isso, ficaria caro demais, mas isso é o certo a fazer. Os resultados que tenho até agora são idênticos aos que já tinha na pesquisa anterior. Com isso, pois mude a conclusão de seu relatório e pronto. Você consegue fazer isso? Já fez isso antes? Sem entender por quê, aquela afirmação fez com que Karen revisse em sua mente claramente o rosto de Grace. Que ligação poderia haver entre suas lembranças e tudo o que estava fazendo? Ela se sentou e finalizou. Vou entregar o resultado final nesta segunda-feira, dentro do cronograma, mesmo que seja inconclusivo. Dara sorriu e saiu da sala. Na porta, virou-se para a amiga e falou: sugiro que não diga nada, nem brincando, ou Herman vai trucidá-la. E você sabe o que ele faz com quem lhe desagrada, não é mesmo? Sabe bem o que aconteceu com alguns dos pesquisadores que já passaram por sua cadeira. Do que você está falando? Deixe para lá. Não há comparação entre você e eles. De quem você está falando? Você sabe, dos incompetentes que já passaram por aqui. Alguns deles eram muito imbecis, idealistas, burros. De quem você está falando, Dara? Tenho uma pasta com o histórico de alguns desses cientistas lá no meu escritório. Mando-lhe entregar. E por que você tem esses arquivos? Por segurança. Mas você... Muitas vezes preciso apagar o rastro deles nas redes sociais ou ficar de olho no que andam falando por aí. É meu trabalho. Karen fitou a amiga e depois pediu: deixe-me verificar-lhe os relatórios. Não posso correr o risco de repetir algum de seus erros. Tudo bem, vou separar e no fim da tarde deixo-os aqui. Dara despediu-se e Karen redobrou o foco em seu trabalho, mas estava cada vez mais difícil concentrar-se. A cada momento um fato novo, algo se somava às suas dúvidas, aos seus questionamentos, e seu mundo interior ia ficando cada vez mais caótico. Como prometido, Dara entregou-lhe uma pasta com alguns arquivos confidenciais. Tenha cuidado, dê uma olhada e me devolva amanhã cedo. Não posso deixar esses documentos saírem do meu escritório, entende, Karen? Só os estou entregando porque é você, e eu a conheço bem. Obrigada, amiga. Devolvo amanhã sem falta. Na manhã seguinte, muito cedo, Karen estava de volta ao escritório, lendo, relendo e vasculhando os arquivos e documentos. Enquanto lia, sentiu um imenso desconforto crescer dentro de si. Afinal, que tudo aquilo sugeria? Que fabricavam um puro veneno? Mas havia um cientista que era mencionado por dois outros, cujos arquivos não estavam ali. Dr. Niklaus, um cientista suíço que passara pelo laboratório. Ao devolver a pasta para Dara, Karen indagou: acho que está faltando um arquivo. Não,
Tudo o que tenho está aí. Bateu de leve na pasta. Mas e os arquivos do Dr. Niklaus? Esqueça, Karen. Esse cientista é um embuste. Nem para registro em arquivo prestam suas pesquisas. Ele é inútil de todos os modos, esqueça. Os resultados que temos em mãos são suficientes para que você não repita nenhuma besteira. Você é diferente, é competente e conhece muito bem o jogo que jogamos aqui. Você sabe que eu estou sob grande pressão, com a cabeça em Nina e, batendo no ombro da cientista, Dara falou sem demonstrar qualquer emoção. Você é uma profissional, vai dar conta. E foi saindo sem sequer olhar para trás. Karen fitou Dara até que ela desaparecesse. Assim que ela sumiu, abriu seu computador e começou a vasculhar tudo o que podia sobre o Dr. Niklaus. No meio da tarde, seu telefone celular tocou. Era do hospital. Eu ia ligar daqui a pouco, doutor, mas estou com tanto trabalho. Tenho boas notícias, Karen. O médico fez ligeira pausa e depois continuou. O resultado do exame do seu amigo demonstrou compatibilidade satisfatória. Ele pode ser o doador. Tem certeza, doutor? Sim. Lucas pode fazer a doação para Nina. E quando podemos marcar o procedimento? É um procedimento muito simples. Já fiz o agendamento para depois de amanhã. Ótimo, doutor. Pode confirmar. Que boa notícia. Sim, eu já estava ficando preocupado, pensando que teria de buscar alternativas para o caso de o transplante demorar. Mas agora podemos prosseguir com os planos iniciais. São ótimas notícias. Mais do que depressa, Karen deu as boas notícias ao amigo. Eu não disse que milagres acontecem, Karen. Falou ele do outro lado da linha. Eu não vim aqui somente para conversarmos. Tinha um motivo ainda maior. É verdade, Lucas, incrível. Foi como se você já soubesse que poderia fazer a doação. Conscientemente, nem me passava pela cabeça. Mas como Deus age para o bem de todas as maneiras, forças superiores já estavam orquestrando tudo. Vai fazer a doação então? Sem dúvida, Karen. Pode confirmar tudo. Ao desligar, Lucas sentiu forte vertigem, tinha pavor de doar sangue e sabia que o procedimento era bem semelhante. O simples pensamento do que estava prestes a fazer dava-lhe náuseas, mas ele estava determinado a fazer o que deveria ser feito, fosse o que fosse. Capítulo 29. Era perto das 10 horas da manhã. Os raios do sol atravessavam suavemente a persiana quase fechada. Karen ergueu-se da poltrona e caminhou até a janela, afastando de leve as lâminas da persiana. Não queria perturbar Nina, que ainda não acordara, depois de ter feito o procedimento para implantar as células da medula doadas pelo amigo Lucas. Fitou a filha dormindo para ter certeza de que não a despertara com seu movimento. Depois olhou de novo pela janela. O dia estava esplêndido. Pessoas entravam e saíam do hospital, importante centro de saúde da cidade. Nas ruas adjacentes, o movimento era intenso. Karen olhou o céu azul com nuvens esparsas, os pássaros que voavam de um lado a outro e a brisa que movimentava de leve as folhas das árvores. O colorido era intenso e belo. De imediato, veio-lhe à mente o magnífico pôr do céu, desfrutado ao lado de Grace. As lembranças tão reais como as que tinha de Nina, embalada em seus braços, dias depois de vir ao mundo. Olhou de novo para o céu e pensou: Deus, eu preciso tanto de respostas. Eu quero compreender o sentido de minha vida, dessa doença de Nina e o motivo dessas lembranças que não me deixam mais, como se eu tivesse duas vidas em vez de uma. Depois, sentou-se na poltrona e puxou-a para bem perto da filha. Vai dar certo, filha, balbuciou quase em voz inaudível. A expectativa de Karen Johan era muito grande. Depois do procedimento pelo qual Nina foi submetida, o maior risco que enfrentava era o de que houvesse rejeição por parte das células implantadas. Por estar com sua imunidade baixíssima em razão do próprio tratamento, que tem como objetivo destruir as células doentes do paciente, a menina estava em observação no quarto, em área de isolamento do hospital, onde ficaria por várias semanas, até que seu sistema imunológico começasse a produzir as células de defesa. A partir das células-tronco doadas por Lucas, de hora em hora, era acompanhada pela equipe médica e de enfermagem.
2 semanas depois, o médico analisou o quadro e informou: está tudo indo muito bem, os resultados são excelentes, mas vamos segurá-la aqui pelo menos mais uma semana. Queremos que ela apresente uma melhora significativa e uma resposta imunológica bem alta. E quais são as chances de ela se curar, doutor? Remissão total é difícil de dizer. Às vezes, mesmo depois de se recuperar, a doença volta, mesmo depois de anos de aparente remissão. Temos de aguardar, Karen. Você, como cientista, sabe que não se pode esperar um milagre. Estamos fazendo tudo o que é possível, mas não se pode afirmar nada. O médico finalizou os exames e saiu, deixando Karen incomodada. Depois daquele jato de descrença e quase indiferença, Karen fitou Johan e desabafou. Idiota! Como assim? Johan se assustou. Não se pode esperar um milagre. Não entendi, Karen. Você sabe que ele está certo. De qual ponto de vista, Johan? Do que está falando? Não estou entendendo o que você quer dizer. Karen fez uma longa pausa e depois disse: aconteceram algumas coisas que se poderia chamar de sobrenaturais em minha viagem à Irlanda do Norte. Não contei antes, pois não tivemos tempo de conversar com calma. Minha cabeça estava muito confusa e ainda está, mas sei que há no mundo mais do que a ciência insiste em ignorar. Então você agora acredita em milagres, Karen? Não sei ao certo em que acreditar, mas sei que há mais do que apenas o que nossos olhos podem ver. Sei que vivemos muitas vidas, e isso só é possível com a existência do espírito que sobrevive à morte do corpo. E se isso existe, pois eu experimentei a realidade de lembranças de outra vida, o que mais pode existir que insistimos em não enxergar? Estou perplexo, Karen. Conte-me tudo. Quero saber que experiência foi essa que a fez parar de negar a realidade do transcendente. E Karen se pôs a contar em detalhes ao marido o que aconteceu na Irlanda. Mais tarde em casa, ela mostrou-lhe o anel, prova concreta de que as lembranças eram reais. Lucas conseguiu emendar sua licença e tirou férias. Ainda estava hospedado na casa de Karen, acompanhando o desenrolar dos fatos. Depois do jantar, antes de se recolherem, os dois amigos conversavam na varanda, observando o firmamento salpicado de estrelas. Está tudo bem, Lucas? Comigo sim, mas estou apreensivo quanto ao resultado do transplante e à recuperação de Nina. Eu também. Ela silenciou olhando as estrelas. E você, como está lidando com tudo isso? Ainda com dificuldades, Lucas. Minha cabeça está repleta de questionamentos. É impossível negar a experiência que tive. Isso já consegui aceitar, mas por que tudo isso? Estou sequiosa por respostas. Sinto-me presa em 2 mundos, em 2 vidas, e não sei ao certo o que fazer. Ela recostou-se na cadeira e suspirou fundo. Tudo tem uma explicação, e você vai encontrar as respostas. Quase me esqueci. Encontrei o nome de um cientista que foi praticamente expulso da comunidade médica por divulgar resultados de pesquisas que foram refutadas pela companhia onde eu trabalhava. O nome dele aparece em alguns documentos sigilosos da empresa. Pesquisei um pouco mais na internet e fiquei confusa. Ele fala sobre coisas nas quais eu gostaria de acreditar, mas ao mesmo tempo é rechaçado, ridicularizado, tratado como um profissional sem credibilidade. O que você acha? Sobre o que ele fala? Karen titubeou ligeiramente e por fim respondeu. Diz ele que a cura do câncer existe e é escondida pela indústria da medicina. Acha que isso é possível, Lucas? Acho que existe muita manipulação do poder econômico para com a população e acredito que os interesses da indústria farmacêutica têm uma força brutal nessa manipulação. Você sabe que essa indústria é a 3ª mais poderosa do mundo, só perdendo para a indústria bélica e a do tabaco. Por isso é preciso pesquisar bastante, ir às fontes de informações para fugir da cortina de fumaça que é criada com mentiras que são veiculadas para distrair as pessoas dos fatos. Envolvido por Everton e outros espíritos amigos, Lucas indagou. E se encontrássemos esse cientista pessoalmente? Sabe onde ele vive? Não. Você quer respostas, não é? Sim, com certeza. Então precisamos fazer as perguntas certas, investigar com a mente aberta. Aí acho que encontrará o que está procurando, ou o que precisa achar.
Viria comigo? Certamente. Tenho mais alguns dias. O que puder fazer antes de meu regresso pode contar comigo. Além disso, tenho uma sugestão. Fale. Tenho contato com um brasileiro que vive em Berlim. Ele participa de um grupo de estudos do Espiritismo aqui na Alemanha. Gostaria de juntar-se a eles para aprofundar seus conhecimentos. Não sei se consigo ir a Berlim agora, Lucas. Que livros eu deveria ler para aprender mais sobre a realidade do mundo espiritual, das vidas sucessivas e de tantas outras questões espirituais? Para aprofundar-se de verdade no conhecimento das questões espirituais, comece lendo o Livro dos Espíritos. Esse você já tem. Sim, já comecei a ler. E o que mais? Pode estudar os demais livros básicos escritos por Allan Kardec. E o que mais? Lucas pensou um pouco, depois disse: Você vai apreciar os livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. André Luiz? Sim, o espírito que foi médico em sua última encarnação da Terra. Ele deu grande contribuição esclarecendo questões científicas sobre o mundo invisível, sobre a próxima dimensão imediatamente após a nossa. Foram informações e conhecimentos avançadíssimos para a época em que o médium escreveu os livros. Foi até difícil para ele publicar o primeiro da coleção, chamado Nosso Lar, que teve de esperar cerca de 12 anos para ser publicado, pois os espíritas tinham muitas resistências. E por quê? Lucas pensou longamente e depois respondeu: Acho que porque as pessoas se apegam aos conhecimentos que têm e ficam com medo de descortinar o novo e descobrir que precisam mudar mais, e novamente mais um pouco, em um movimento incessante. Nós nos agarramos às nossas crenças como se elas nos definissem, estabelecendo quem somos. Não compreendemos que somos muito mais do que qualquer sistema de crenças que trazemos em nós, mas trata-se de uma opinião minha. Tenho pensado muito, Karen, a partir de minha própria experiência. Eu quero crescer, desenvolver-me, mesmo que isso signifique que terei de enfrentar algumas dificuldades. Ficar parado também faz sofrer, e desse tipo de sofrimento eu cansei. Não quero mais a estagnação em minha vida. Daqui por diante, somente crescimento. Corajoso você? Lucas abraçou a amiga e respondeu: Não é coragem, é esgotamento. Cansei de viver dando voltas, sinto que preciso evoluir, aprofundar o que conheço e principalmente viver de acordo com o que acredito. Vou levantar mais informações sobre o tal cientista e, dependendo do que eu conseguir, vamos visitá-lo. Ela parou por alguns instantes, depois disse: Sinto uma dor na boca do estômago, uma ansiedade sufocante, mas preciso fazer isso. Capítulo 30. 2 semanas depois, Nina se recuperava em casa. De acordo com os médicos, o quadro era positivo e o resultado do transplante havia sido satisfatório. Nina se fortalecia cada dia mais. Durante o período em que a filha esteve internada, Karen se dividia entre o hospital e o laboratório, pressionada que estava por entregar os resultados das pesquisas das quais ela era responsável. Aqui está a doutora. Concluímos o trabalho. Evelyn, uma das principais pesquisadoras da equipe de Karen, entregou o material. Espero que seja suficiente para as providências que se pretende tomar. Devo enviar imediatamente ao diretor. Pode deixar comigo. Vou analisar primeiro e eu mesmo envio a ele. Excelente trabalho. Vocês são uma equipe incrível. Evelyn agradeceu e saiu fechando a porta. Karen leu o relatório atentamente. Cada palavra, cada vírgula. Depois de tudo o que vivera, algo mudara dentro dela. Já não se sentia tão confortável como antes, com as suas próprias práticas profissionais. O sentimento não estava claro. Ela não notava com nitidez as mudanças sutis em seu interior, mas sentia-se desconfiada, como se soubesse assim que pegou o relatório nas mãos que encontraria algo de que não gostaria. E assim foi. Não parou até finalizar a leitura. Foram mais de 3 horas ininterruptas, nem para almoçar saiu. Na hora do almoço, Dara apareceu no escritório da amiga, bateu na porta e, sem esperar pela resposta, entrou. Olá, Karen. Está com o relatório? Nosso tempo acabou. Estou lendo, Dara. O resultado saiu, mas antes de colocar minha assinatura nele, quero ler com atenção. Karen, é só uma formalidade.
vai atrasar a entrega do relatório por um mero pressionismo? Foi você quem orientou e acompanhou o trabalho de sua equipe, já sabe o resultado. Mesmo assim, vou ler até o fim, já estou na metade. Precisamos do resultado até o meio da tarde. Estou confirmando para amanhã as primeiras ações para o relançamento do medicamento e já tenho uma coletiva de imprensa toda organizada. Até o meio da tarde, o relatório estará na mesa do Herman. Com meu parecer, pode ficar tranquila. Está certo. Vou almoçar. Quer que eu traga alguma coisa para você? Não, obrigada. Minha assistente já trouxe um lanche. Estou bem. Vou tentar acelerar ao máximo a leitura. Posso deixar em sua mesa? A que horas retorna do almoço? Perto das 3 horas. Tenho um compromisso com o diretor e com um jornalista importante. Combinado. Deixo na sua mesa e na dele antes das 3 horas, então. Ótimo, Karen. Até mais tarde. Karen retornou à leitura do estudo e, quando chegou ao final, sentiu-se profundamente desconfortável. Já assinara pareceres como aquele antes e sem sentir qualquer desconforto, mas agora tudo estava diferente. Ela sabia que o resultado das pesquisas era insuficiente para se chegar a uma decisão completamente favorável para o uso do medicamento. E a conclusão era dúbia. Poderia ser usado como base científica, mas tinha falhas evidentes, lacunas que precisavam ser preenchidas. No entanto, também apresentava elementos que poderiam ser usados para apoiar a decisão para o relançamento. Jogou a pasta com os relatórios sobre a mesa e balbuciou. Não quero assinar isso. Olhou pela janela, observando o céu azul e as copas das árvores balançando ao vento, trazendo-lhe à memória as faias de Dark Hedges. Levantou-se e, levando o relatório, foi até a sala da RP do laboratório. A sala estava fechada, mas não trancada. Karen entrou, olhou ao redor, procurando as pastas dos relatórios que Dara lhe emprestara anteriormente. Procurou por toda parte, mas não encontrava. Então viu a maleta de couro da amiga onde ela costumava transportar documentos importantes e seu notebook. Remexeu dentro da pasta e encontrou uma chave de arquivo. Procurou pelos arquivos os que estavam trancados e encontrou. A chave era para um dos arquivos que Dara mantinha trancado. Procurou pelas pastas e as encontrou. Procurou um pouco mais e localizou a pasta do Dr. Niklaus, o cientista mencionado por diversos colegas em vários dos relatórios que ela havia lido. Tensa e preocupada, não conseguia focar a atenção nos papéis. Olhou o relógio que estava sobre a mesa de Dara. Eram quase 3 horas e a amiga retornaria a qualquer momento. Folheou rapidamente os arquivos, identificando de relance opiniões e informações que o cientista desejava publicar, mas não tinha tempo para entender tudo aquilo. Localizou os dados pessoais do cientista e tirou uma foto, bem como dos demais documentos e conclusões que achou importante, devolvendo rapidamente tudo aos seus lugares. Mas antes que conseguisse trancar o arquivo, escutou a voz da amiga vindo pelo corredor. Sem tempo para trancar o arquivo, jogou a chave dentro da pasta e, pegando novamente os documentos que acabara de trazer, simulou que estava saindo da sala da amiga por não tê-la encontrado. Dara e Herman estavam bem próximos do escritório da assessoria de imprensa e, falando nela, comentou o vice-diretor, olhando para Dara. Boa tarde, Dr. Herman. Vejo que está com o relatório. Sim, ficou pronto. Ótimo. Dara me disse que você está lendo e entregaria com seu aval antes do horário limite. Muito bem, Karen. É sempre bom saber que podemos confiar em nosso time, que não importa os problemas que enfrentem, nossos profissionais são comprometidos com seu trabalho. De fato, estou bastante comprometida com... Dara e Herman se entreolharam. Pode me entregar o relatório, Karen? Indagou Dara, puxando a pasta das mãos da outra, e olhou direto na última página. Não assinou ainda? Algum problema? Karen sentia como se estivesse a ponto de se lançar em um precipício, sem ter a menor noção da altura do tombo. Seu coração batia acelerado, as mãos estavam suadas, geladas. Ela, que não havia tomado uma decisão ainda, tinha de se posicionar de qualquer maneira. Preciso de mais tempo, Dr. Herman. Não estou satisfeita com o resultado a que minha equipe chegou. Deixe-me ver, pediu o diretor, pegando os papéis das mãos de Dara.
Deu uma folheada rápida, focando sua atenção nas 3 últimas páginas do laudo final, pois para mim parece bem satisfatório, semelhante a tantos outros que você já avaliou. Assine pronto, Karen. Vamos encerrar esse processo. Tenho muitos outros problemas para resolver e você tem sua pesquisa sobre o déjà vu para conduzir. Vamos, assine logo que o tempo não para. O vice-presidente retirou uma caneta do bolso e ofereceu a pasta e a caneta à cientista. Karen fitou os dois e, sem pensar muito, respondeu: Não posso. Não vou assinar isso. Quero mais tempo para aprofundar a pesquisa. Mas afinal, Karen, o que está acontecendo com você? Indagou Herman irritado. Já passamos por isso antes diversas vezes. O que a está incomodando tanto? Os resultados não são satisfatórios. Não podemos relançar esse medicamento. Não temos certeza de que as pessoas que o utilizam não estejam tendo efeitos colaterais muito mais nocivos do que os apontados até mesmo nas bulas dos medicamentos. Precisamos ter certeza ou então modificar a fórmula para que os efeitos sejam atenuados. Do que está falando, Karen? Não estou reconhecendo você. Trabalha aqui há tempos e sabe perfeitamente como as coisas funcionam. Sabe que não podemos ter certeza de tudo o tempo todo. Às vezes é preciso arriscar. Estamos perdendo milhões com esse medicamento fora do mercado. Nós nos comprometemos a fazer a pesquisa e fizemos. E ajustar o medicamento caso fosse necessário. Mas não será necessário ajustar, interveio Dara. E olhando para o vice-diretor, em busca de aprovação, prosseguiu. Amanhã relançamos o produto com ou sem o seu aval. Última chance, disse Herman, oferecendo novamente a caneta a Karen. Não posso. Precisamos de mais tempo para pesquisar melhor. Herman entregou a pasta a Dara e pediu. A doutora Evelyn tem qualificações para assinar o documento? Sim, ela tem as qualificações, mas não tem autorização hierárquica para isso. Peça a ela que vá até meu escritório, que ela troque o nome de Karen pelo dela nos papéis, assinando como a responsável. E antes que Karen dissesse qualquer coisa, ele informou: eu vou promovê-la, a pesquisadora-chefe de equipe. Depois, virou-se para Karen e ameaçou em tom áspero: vá para sua casa e pense se deseja continuar a trabalhar conosco. Quero uma decisão sua até amanhã. Creio que a doença de sua filha esteja afetando muito mais do que possa admitir. Está atrapalhando seu raciocínio. Suas emoções estão ficando confusas. Está se tornando uma profissional pouco confiável. Fez uma longa pausa, depois concluiu já dentro do elevador. Tem até amanhã. E quero que participe da coletiva de imprensa, apoiando o trabalho de sua colega que acabou de ser promovida. O elevador se fechou e subiu. Karen fitou Dara e saiu. A amiga ainda tentou falar com ela. Karen, por favor, espere. Mas Karen foi até sua sala, pegou a bolsa e saiu depressa do laboratório. Entrou no carro e, ofegante, mal conseguia respirar. Pegou o celular e, fitando os documentos que tinha capturado em foto, balbuciou. O que foi que eu fiz? Capítulo 31. A cientista não tinha muita certeza sobre o que acabara de fazer, seguindo um impulso irresistível. Karen sempre fora racional e contida em todas as tomadas de decisão. Raramente agia por impulso. Antes analisava tudo o que sentia e fazia o que lhe parecia mais razoável e adequado a cada situação. Agora mal se reconhecia. Quando estacionou o veículo na garagem, desceu e travou a porta. Olhou o automóvel, uma BMW preta último modelo, pela qual ela era apaixonada, e passando a mão sobre o porta-malas, como acariciar o carro, balbuciou: não quero perdê-lo. Subiu desanimada. Ao entrar em casa, deu de cara com Nina sorridente brincando com Lucas. Mamãe? Gritou a menina alegre e correu ao seu encontro. Karen se ajoelhou e abraçou com força. Você está bem, mamãe? Contendo as lágrimas que a emoção fez-lhe brotar, ela respondeu: estou feliz em ver você melhor, mais animada. Estou me sentindo ótima. Ainda bem, não é, mamãe? Assim posso ficar um pouco mais com o tio Lucas enquanto você trabalha. Karen abraçou novamente a filha e sorriu concordando. Sim, minha querida. E que bom que você conseguiu vir mais cedo também. E cadê o papai? Já que o tio Lucas estava aqui para ficar comigo, papai foi trabalhar um pouco.
Ele disse que tem pessoas querendo fazer uma nova exposição de seu trabalho. Ele ficou feliz. Estamos felizes porque você está melhor, filha. E vou ficar cada vez melhor. Vou ficar boa logo, não é, mamãe? Estamos fazendo tudo o que podemos para que você se recupere, minha filha. Nina correu de volta e sentou-se ao lado de Lucas pedindo. Continue lendo, tio Lucas. Adoro ouvir você ler em inglês. Adoro seu sotaque, acho engraçado. Lucas sorriu para a menina, mas sentiu a tensão em Karen. Ela jogou a bolsa numa mesa de canto e foi para a cozinha tentar se acalmar. Depois de terminar a leitura, ele sugeriu: o que acha de tomar um banho agora e descansar mais um pouquinho? O médico pediu que você descansasse bastante, não foi? Nina emburrou-se, cruzando os braços. Estou cheia de tanto descansar. Eu sei, querida, mas é para o seu bem. Não preciso descansar mais. Mas se você precisa conversar com minha mãe, posso ir fazer chá para minhas bonecas? Elas também sentem minha falta, sabia? É claro que sentem, respondeu Lucas sorrindo, e fitou Karen, que não resistiu, e abriu um largo sorriso. Não dá para esconder nada de você, não é, menininha sapeca? Vá fazer um chazinho para suas bonecas. Quando o jantar estiver pronto, eu aviso. Nina não ofereceu mais resistência, compreendendo que o tio Lucas e a mãe precisavam conversar. Então subiu cantarolando uma canção infantil. Assim que a menina sumiu a escada acima, Lucas indagou: o que houve, minha amiga? Você está muito tensa? Acho que fiz uma besteira enorme hoje e não sei como reverter. E pior, nem sei se quero reverter. Lucas escutava atentamente, ajudando Karen na cozinha, enquanto ela narrava o ocorrido no laboratório. Ao final desabafou: desde o que aconteceu na Irlanda do Norte, parece que minha vida está de ponta cabeça. E agora está afetando inclusive minha vida profissional. Não sei o que fazer, Lucas. Quero minha vida de volta. Qual delas? Karen titubeou e balbuciou. Preciso de um pouco de paz. Sinto como se tudo estivesse se desintegrando. Tudo que construí, tudo que acreditei até agora. Karen, sei o que está sentindo, conheço essa angústia. Mas não adianta lutar contra a realidade. A verdade é mais forte e ela acaba se impondo de um modo ou de outro. Aceitá-la e buscar compreendê-la é sempre o mais sábio, poupando dor e sofrimento, mas a decisão é nossa. Isso é o mais intrigante. Você diz isso como se eu tivesse uma escolha, mas sinto como se não tivesse, como se a realidade se impusesse e pronto, sem ser convidada, sem ser bem-vinda. Pense, e se foi você mesma quem definiu tudo isso antes de voltar ao corpo denso? Como assim? Você foi James Stewart em outra vida, não foi? Sim. Tem alguma dúvida disso? Karen pensou um pouco, depois respondeu: não. Suas lembranças não alcançaram sua vida no mundo espiritual depois de ter deixado a vida que tinha. Então não sabe exatamente o que definiu para você mesma enquanto estava na outra dimensão, e de uma forma ou de outra, tendo você desenhado sua encarnação, ou tendo concordado com aqueles que a organizaram, você teve responsabilidade direta em tudo o que foi planejado, mesmo não se lembrando. Amigos espirituais que estão ao seu lado, buscando ajudá-la a fazer o que deve ser feito. Não compreendo isso direito. É tudo muito novo para mim. Eu sei, lendo os livros, para ter conhecimento da realidade e pedindo aos seus amigos espirituais que ajudem, você vai abrir espaço em sua vida psíquica para que eles atuem e consigam orientá-la. Quando você fala, parece fácil. Karen interrompeu-se, lembrando do esforço que o amigo fizera para ajudar Nina e se corrigiu. Ajude-me a vencer minhas limitações, meus temores, suas crenças materialistas arraigadas. Karen o fitou séria. O que devo fazer, meu amigo? O que você sente no fundo do seu coração? Não costumo deixar meu coração se expressar muito, mas vai precisar aprender a fazer isso. Se quiser escutar sua consciência e sua essência em conexão com Deus a guiá-la. Karen silenciou-se por um longo tempo, depois olhou para o amigo e disse: sei que parece loucura, mas eu quero falar com o cientista que foi expulso da empresa, o Dr. Nichols. Não sei direito ao certo o que vou encontrar em contato com ele. Estive pesquisando muito, mas só há informações controversas e a maior parte negativa. Mesmo assim, sinto que preciso falar com ele.
Então vamos vê-lo? Vamos. Vou com você, Karen. Tenho mais alguns dias e posso acompanhá-la se quiser, claro. Vou tentar falar com ele sim. Johan chegou, feliz por ter fechado mais uma exposição de suas pinturas e esculturas. Karen evitou falar para o marido do ocorrido no laboratório. Não tinha ânimo, nem a convicção para esclarecer a ele as decisões que tomara. Depois do jantar, enquanto Lucas, Nina e Johan conversavam e se divertiu com um novo videogame, Karen foi até o escritório e ligou várias vezes para todos os telefones que tinha sem sucesso. Depois enviou um e-mail para o endereço de contato, aguardando uma resposta. Tentou procurar o cientista nas redes sociais e o localizou em uma delas. Tentou falar com ele por ali, mas também não obteve sucesso. Quanto mais a impossibilidade se desenhava, mais a vontade de vê-lo crescia em si. Antes de se recolherem para dormir, Lucas indagou. Conseguiu alguma coisa? Nada. Amanhã vou à sua casa. Peguei seu endereço nos relatórios de Dara. Você vai comigo? E Nina? Vou levá-la junto. Johan está cheio de compromissos e não quero atrapalhar. Ele tem se doado muito a Nina nesta fase, mas agora precisa de um tempo para ele. Na manhã seguinte, assim que Johan saiu, Karen, Lucas e Nina também saíram logo em seguida. Mas ao chegar ao endereço, nova decepção. Não havia ninguém. O menino que passava de bicicleta perguntou ouvi-la bater insistente na porta da casa. Ele não vem para casa há muito tempo, moça. Ele se mudou. Acho que não, mas vem muito pouco para cá. E sabe onde ele está agora? Quem é você? O que quer com o Dr. Niklaus? Indagou uma mulher que se aproximou séria. Eu trabalho no laboratório onde ele trabalhava. Deixe-no em paz. Ele não fez mal a ninguém. Parem de importuná-lo. Já não foi suficiente o que fizeram a ele, destruindo sua reputação e sua carreira? Não ficam satisfeitos nunca? Venha, Felipe, vamos para casa. Por favor, espere. Não vi a mando do laboratório. Tanto faz, isso não importa. Vim pela minha filha Nina. Indicou a criança e prosseguiu. Ela está precisando de ajuda. Por favor, se sabe de alguma coisa, me ajude. O que tem sua filha? Karen aproximou-se da mulher, afastando-se de Nina. Apresentou-se e explicou a situação que enfrentava e o motivo por que desejava encontrar-se com o cientista. Preciso saber se o que aparece em algumas de suas pesquisas é possível. Ainda desconfiada, a mulher saiu e depois de alguns minutos voltou com anotações em um papel. Ele vai recebê-la com a menina. Aqui está o endereço. Mas certifique-se de que ninguém está seguindo. Ele não quer ser importunado por mais ninguém daquela empresa, nem da indústria farmacêutica, nem da indústria médica, nem da imprensa, por ninguém, entende? Ele precisa de paz. Eu também, minha senhora, balbuciou Karen. Obrigada. Ninguém vai saber, pode ficar tranquila. Saíram e localizaram no aplicativo do celular o endereço. Ele está em Berna, na Suíça. É longe. Acho melhor eu ir sozinha, Lucas. Você cuida de Nina por mim? Vou viajar de noite. Talvez tenha de passar a noite toda por lá e só voltar pela manhã. Pode ir tranquila. Fico com Nina. Se bem que ela pediu para vê-la, não seria melhor levá-la? Karen fitou-a no banco de trás e, depois de pensar um pouco, falou. Acho melhor primeiro eu encontrar sozinha, para o caso de ele estar um pouco perturbado. Está certo. 2 horas depois, Karen pegava a estrada para Berna, na Suíça. Seguia com a mente confusa, os pensamentos se sobrepondo uns aos outros, mas sentia uma determinação vinda sem saber de onde. Depois de 6 horas de viagem, chegou ao endereço indicado. Ao estacionar o carro, viu um homem saindo da casa. Veio sozinha? Sim, Dr. Niklaus. E a menina? Ela fez o transplante de medula há pouco tempo. Achei melhor que ela não fizesse uma viagem tão longa. Ainda mais sem saber o que ia encontrar, não é, doutora? Ele a cumprimentou e indagou. Como me encontrou? Segui os rastros de seus arquivos no laboratório. Pensei que estivesse tudo destruído. O que houve, doutor? O que aconteceu? Por que se esconde deste modo? Ele a convidou a entrar em amplo jardim de inverno. Ofereceu-lhe um chá. E enquanto bebiam, começou a contar sua história. Tive de sair de circulação para preservar minha vida. Se continuasse a enfrentá-lo, certamente estaria morto.
Isso não serviria a ninguém, pelo menos não neste plano material. Meu lugar ainda é aqui, ajudando pessoas como você e sua filha. Mas tão escondido assim? Nicolau sorriu e respondeu, colocando a xícara sobre a mesinha. Eu sei me fazer achar quando é necessário. Karen depositou sua xícara igualmente e, focando toda a sua atenção nele, o escutou. Trabalhei alguns anos para a indústria farmacêutica. Formei-me médico e me especializei em oncologia. Quando era jovem, escolhi a medicina, queria realmente ajudar as pessoas, mas aos poucos fui me distanciando desse propósito. O trabalho me exigia. Comecei a galgar posições cada vez mais significativas e me dizia o tempo todo que quanto mais eu crescesse, mais poderia ajudar. No entanto, passei a gostar da posição que ocupava, das viagens, festas, do dinheiro fácil e cada vez em maior quantidade. Cheguei ao posto de diretor-geral de um dos laboratórios. Revisava as pesquisas e percebia que elas se distanciavam cada vez mais da verdade, manipulando os resultados e depois com extrema habilidade a opinião pública. A morte de uma criança no bairro onde eu morava acabou por me despertar do torpor em que eu vivia. Ao me dar conta do que estava me tornando, ou seja, um assassino em massa, eu me apavorei. Eu estava completamente refém do sistema. Minha família usufruía de um padrão de vida invejável e eu queria tudo aquilo para mim. Mas minha consciência não me deixou mais dormir. Comecei a passar noites em claro, lendo e relendo as pesquisas e suas mentiras muito bem articuladas e as verdades camufladas adequadamente. Decidi fazer minha própria pesquisa e não demorou muito para eu descobrir alguns medicamentos que poderiam realmente curar certos tipos de câncer em diferentes estágios. Eu sabia que se me aprofundasse, se continuasse pesquisando, chegaria à cura de modo mais abrangente. Karen o escutava atenta. Foi quando o que eu estava fazendo vazou para a direção do laboratório. Além da equipe que queria o meu lugar, passou a informação. Ou foi a própria concorrência, eu não sei. O que sei é que quando descobriram o que eu estava fazendo, pediram que eu destruísse tudo. As pesquisas, os medicamentos, as fórmulas, tudo. E não deixasse rastros. Eles já sabem que a cura existe, mas querem controlar a informação para usá-la de acordo com seus interesses e não para o bem da população. As doenças proporcionam muito mais lucro à indústria farmacêutica do que a venda dos medicamentos que as curem em definitivo. Manter os doentes vivos, consumindo tratamentos caros, mas sem oferecer-lhe a cura, faz girar a roda financeira. E o que você fez? Essa é uma longa história, Karen. O resumo é que fui demitido. Tudo o que pesquisei foi destruído e fui difamada ao extremo. Tentei levar ao conhecimento público minhas descobertas, mas eles trataram de me desqualificar, de me denegrir, para que ninguém me desse ouvidos. Eu perdi tudo. Minha família me abandonou. Não suportaram viver com os problemas e a perseguição que eu sofri. Meus pais tinham essa propriedade e resolvi viver aqui, seguindo com minhas pesquisas, agora de modo anônimo. Faço os remédios e os distribuo sempre com a verdade. Nem todos se curam. Trata-se de um medicamento experimental. Há muito ainda a ser pesquisado, mas faço o que eu posso. E como faz para sobreviver e seguir com o trabalho? Parte com recursos próprios, mas há muitos homens de bem que me apoiam. Há cientistas como eu, segregados pelo sistema, que trabalham igualmente de modo anônimo, pelo bem real das pessoas. Hoje tenho o apoio de muitos deles. E pode me ajudar? Tenho alguns casos de sucesso no tratamento de situações semelhantes ao de sua filha, mas precisarei que a traga aqui. Vou ter de examiná-la e pedir vários exames. Depois podemos ver qual medicamento mais indicado. Você terá de assinar um documento em que tem conhecimento dos riscos. Eu aconselho que siga com os tratamentos convencionais também. Além disso, há ações preventivas para que não haja reincidência. Se você concordar, adotaremos várias delas concomitantemente. Lutaremos pela vida de Nina com todas as ferramentas que tivermos. Sim, respondeu Karen, limpando as lágrimas que desciam. Precisará ser corajosa, doutora.
Romper com o convencional exige muito mais coragem do que pensa. E se o laboratório souber o que está fazendo? Acho que eles já sabem. Eu me neguei a assinar a última pesquisa com a qual não concordei. Vão relançar o medicamento mesmo assim. E é ruim? Parece ruim, mas não tenho certeza. Por isso queria aprofundar as pesquisas. É provável que não gostaria do que fosse encontrar. Por isso, forçaram-na a terminar e relançar o remédio. Mas já enfrentaram vários processos por conta do tal medicamento, muita gente já morreu. Não preciso lhe dizer o quão poderosos eles são, não é, doutora? Eu sei. Prepare-se para as represálias, pois, por certo, elas virão. Ao se despedirem, Nicholas perguntou a Karen: quanto de verdade você acha que está pronta para aceitar? Como assim? Você me entendeu. É uma cientista acima de tudo. Creio que busca a verdade. Sente-se pronta para encontrá-la e aceitá-la? Relembrando de imediato a experiência que vivera com déjà vu, ela respondeu: não tenho a resposta a essa pergunta, mas parece que a vida está me convidando insistentemente para que eu a descubra de verdade. Muito bem, espere um minuto. Quero dar-lhe algo. O cientista entrou e depois retornou com vários livros nas mãos. Esses são alguns cientistas que têm procurado a verdade, acima dos interesses próprios ou de quem quer que seja. Karen olhou os livros, os autores e comentou: física quântica, espiritismo, filosofia. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Conhece essa frase? Parece que você já está pronta. Despediram-se, definindo o próximo encontro, com a presença de Nina. Karen foi para um hotel descansar aquela noite e na manhã seguinte retornou para sua casa.